Ouça agora o sexto capítulo do livro Palestras para Cristãos Professos, de Charles Finney. A tradução e edição são feitas pela equipe do canal. Ajude o canal com sua inscrição e like. Deus abençoe. Capítulo 6. Religião legalista. Quem é do Senhor? Êxodo 32, 26. Na última sexta-feira à noite, vocês se lembrarão que, ao discursar sobre este texto, mencionei 3 classes de cristãos professos: aqueles que verdadeiramente amam a Deus e ao homem, aqueles que são movidos unicamente pelo egoísmo, ou, no máximo, amor próprio em seus deveres religiosos, e aqueles que são movidos apenas por consideração à opinião pública. Também mencionei várias características da primeira classe, pelas quais eles podem ser conhecidos. Esta noite, pretendo mencionar várias características da segunda classe, aqueles professos que são movidos pelo amor próprio ou pelo egoísmo. Pretendo mostrar como seu desígnio principal ou propósito central na religião se manifesta em sua conduta. A conduta dos homens invariavelmente mostra qual é seu verdadeiro e principal desígnio. O caráter de um homem é definido por seu objetivo supremo. E se você puder aprender por sua conduta qual é esse objetivo principal, então poderá saber com certeza qual é o seu caráter. E suponho que isso geralmente pode ser conhecido por nós com grande certeza, se observarmos sua conduta de forma sincera e minuciosa. Essas 3 classes de professos concordam em muitas coisas, e seria impossível discernir entre elas pela observação apenas dessas coisas. Mas há certas coisas em que diferem, e com observação atenta, a diferença será vista em sua conduta, da qual inferimos uma diferença em seu caráter. E esses pontos em que diferem pertencem aos próprios fundamentos da religião. Procederei agora em mencionar algumas das características da segunda classe, aqueles que são movidos pelo amor próprio ou pelo egoísmo, em quem a esperança e o medo são as molas mestras de tudo o que fazem na religião. E as coisas que mencionarei são tais que, quando vistas, tornam evidente que o indivíduo é movido por uma consideração suprema ao seu próprio bem, e que o medo do mal, ou a esperança de vantagem para si mesmo, é o fundamento de toda a sua conduta. Eles fazem da religião uma preocupação subordinada. Eles mostram por sua conduta que não consideram a religião como a principal ocupação da vida, mas como subordinada a outras coisas. Consideram a religião como algo que deve surgir secundariamente, como algo que deve entrar e encontrar um lugar entre outras coisas, como um tipo de ocupação do dia de sábado, ou algo a ser confinado ao quarto de oração e à hora da oração em família e ao sábado, mas não como a grande ocupação da vida. Eles fazem uma distinção entre dever religioso e negócios, e os consideram como assuntos inteiramente separados, ao passo que, se tivessem as visões corretas sobre o assunto, considerariam a religião como a única ocupação da vida e nenhuma outra coisa lícita ou digna de ser buscada, exceto na medida em que promove ou serve a religião. Se tivessem o sentimento correto, a religião caracterizaria tudo o que fazem, e seria manifesto que tudo o que fazem é um ato de obediência a Deus, ou um ato de irreligiosidade. Seus deveres religiosos são realizados como uma tarefa, e não são o resultado do amor constrangedor de Deus que arde dentro deles. Tal pessoa não se deleita no exercício das afeições religiosas, e quanto à comunhão com Deus ela nada sabe a respeito. Ela realiza a oração como uma tarefa. Ela recorre aos deveres religiosos como pessoas doentes tomam remédio, não porque gostam dele, mas porque esperam obter algum benefício com ele. E aqui, permitam-me perguntar àqueles que estão presentes esta noite: vocês desfrutam dos exercícios religiosos ou os realizam porque esperam receber benefícios deles? Sejam honestos agora e respondam a esta pergunta, exatamente de acordo com a verdade, e vejam qual é a sua posição. Eles manifestamente possuem um espírito legalista, e não um espírito do Evangelho. Eles fazem na religião aquilo que são obrigados a fazer e não o que amam fazer. Eles têm os olhos nos mandamentos de Deus e prestam obediência às suas exigências ao realizar deveres religiosos, mas não se engajam nessas coisas porque as amam. Estão sempre prontos a perguntar com relação ao dever, não tanto como podem fazer o bem, mas como podem ser salvos. Há exatamente a mesma diferença entre eles
E aqui existe entre um pecador convencido e um verdadeiro convertido. O pecador convencido pergunta: o que devo fazer para ser salvo? O verdadeiro convertido pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Assim, esta classe de professos está constantemente perguntando: o que devo fazer para ir para o céu? E não o que posso fazer para levar outras pessoas para lá. O principal objetivo de tal cristão professo não é salvar o mundo, mas salvar a si mesmo. Eles são movidos muito mais pelo medo do que pela esperança. Eles realizam seus deveres religiosos principalmente porque não ousam omiti-los. Eles vão à comunhão, não porque amam encontrar Cristo, ou porque amam comungar com seus irmãos, but porque não ousam faltar. Temem as censuras da igreja, ou têm medo de serem condenados se negligenciarem isso. Realizam seus deveres no quarto de oração, não porque desfrutam da comunhão com Deus, mas porque não ousam negligenciá-los. Eles têm o espírito de escravos e se dedicam ao serviço de Deus como os escravos se dedicam ao serviço de seu mestre, sentindo que são obrigados a fazer um tanto assim, ou serão açoitados com muitos açoites. Assim, esses professos sentem como se fossem obrigados a ter um tanto assim de religião e realizar um tanto assim de deveres religiosos, ou serão fustigados pela consciência e perderão suas esperanças. E, portanto, eles cumprem penosa e laboriosamente um tanto assim de deveres religiosos por ano, e a isso chamam de religião. A religião deles não é apenas produzida pelo medo da desonra ou pelo medo do inferno, mas é, em sua maioria, de caráter negativo. Eles se satisfazem, em geral, em não fazer nada que seja muito mal. Não tendo visões espirituais, eles consideram a lei de Deus principalmente como um sistema de proibições, apenas para proteger os homens de certos pecados, e não como um sistema de benevolência cumprido pelo amor. E assim, se são morais em sua conduta, e toleravelmente sérios e decentes em seu comportamento geral, e realizam a quantidade necessária de exercícios religiosos, isso os satisfaz. A consciência deles os atormenta, não tanto sobre pecados de omissão, mas sobre pecados de comissão. Eles fazem distinção entre negligenciar o fazer o que Deus positivamente requer e fazer o que ele positivamente proíbe. O máximo que se pode dizer deles é que não são muito maus. Parecem pensar pouco ou nada em ser úteis à causa de Cristo, desde que não possam ser condenados por nenhuma transgressão positiva. Esta classe de pessoas é mais ou menos rigorosa nos deveres religiosos, de acordo com a luz que possuem e a agudeza com que a consciência as persegue. Onde tem mentes esclarecidas e consciências sensíveis, você frequentemente os encontra sendo os mais rígidos de todos os professos. Dão o dízimo até da hortelã e do aneto. São inflexíveis a ponto da rabugice. São fariseus perfeitos e levam tudo aos maiores extremos, no que diz respeito ao rigor exterior. Eles são mais ou menos infelizes na proporção da sensibilidade de sua consciência. Com todo o seu rigor, eles não podem deixar de sentir que são grandes pecadores, afinal, que não tendo um senso justo da justificação do Evangelho, isso os deixa muito infelizes. E quanto mais esclarecida e sensível for sua consciência, mais infelizes eles são. Apesar de seu rigor, eles sentem que ficam aquém de seu dever e, não tendo nenhuma fé evangélica, nem aquela santa unção do Espírito Santo, que traz paz à alma, ficam insatisfeitos, inquietos e infelizes. Talvez muitos de vocês tenham visto tais pessoas. Talvez alguns de vocês sejam assim, e nunca souberam o que era sentir-se justificado diante de Deus, através do sangue de Jesus Cristo, e não sabem o que é sentir que Jesus Cristo os aceitou e os reconheceu como seus. Vocês nunca sentiram em suas mentes o que é aquilo de que fala o texto. Agora, pois já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa linguagem traz alguma ideia calorosa e prática para vocês de que é uma realidade porque vocês a experimentam em sua alma? Ou vocês afinal ainda se sentem condenados e culpados, e não têm senso de pecado perdoado, nem paz experimental com Deus ou confiança em Jesus Cristo? Esta classe de pessoas é encorajada e animada ao ler os relatos de santos da antiguidade que caíram em grandes pecados. Eles se sentem maravilhosamente instruídos e edificados quando ouvem os pecados do povo de Deus, expostos de forma contundente.
Então são confortados e suas esperanças são maravilhosamente fortalecidas. Em vez de se sentirem humilhados e angustiados e sentirem que tal conduta é tão contrária a toda religião que mal poderiam acreditar que eram santos se não estivesse na Bíblia, e que não poderiam acreditar de forma alguma que pessoas que fizessem tais coisas sob a luz da dispensação cristã pudessem ser santas. Eles se sentem gratificados e fortalecidos, e suas esperanças confirmadas por todas essas coisas. Certa vez conheci um homem, um presbítero inclusive, levado perante o conselho de uma igreja pelo crime de adultério. E ele realmente se desculpou com esta alegação. Ele não sabia, disse ele, por que se esperava que ele fosse melhor do que Davi, se o homem segundo o coração de Deus. Eles ficam sempre muito mais satisfeitos quanto mais baixo for o padrão de piedade apresentado do púlpito. Se o ministro adota um padrão baixo e está pronto a esperar caridosamente que quase todo mundo seja cristão, eles ficam satisfeitos e o elogiam por sua caridade expansiva e o louvam como um homem excelente, tão caridoso, etc. É fácil ver por que esta classe de pessoas fica satisfeita com tal exibição do cristianismo. Isso serve ao seu propósito principal. Ajuda-os a manter o que chamam de esperança confortável, apesar de fazerem tão pouco por Deus. Exatamente o oposto disso, você verá, é a conduta do homem cujo propósito principal é livrar o mundo do pecado. Ele quer que todos os homens sejam santos e, portanto, quer que o verdadeiro padrão de santidade seja apresentado. Ele quer que todos os homens sejam salvos, mas sabe que eles não podem ser salvos a menos que sejam verdadeiramente santos. E ele preferiria pensar em Satanás indo para o céu a levar um homem para lá, rebaixando o padrão bíblico de santidade por caridade. Eles gostam que doutrinas confortáveis sejam pregadas. Tais pessoas tendem a gostar que a doutrina da perseverança dos santos seja muito enfatizada, e a doutrina da eleição. Frequentemente, elas não querem nada além do que chamam de doutrinas da graça. E se elas puderem ser pregadas de uma forma tão abstrata, que lhes ofereça conforto sem ferir demais suas consciências, elas são alimentadas. Eles amam que seus ministros preguem sermões para alimentar os cristãos. O objetivo principal deles não é salvar pecadores, mas serem salvos. E, portanto, eles sempre escolhem um ministro, não por sua habilidade em pregar para a confissão dos pecadores, mas por seus talentos em alimentar a igreja com meras abstrações. Eles dão grande ênfase a ter uma esperança confortável. Você os ouvirá falando muito solenemente sobre a importância de ter uma esperança confortável. Se eles puderem apenas ter paz de espírito, mostram muito pouca solicitude se qualquer outra pessoa ao seu redor é salva ou não. Se puderem apenas ter seus medos silenciados e suas esperanças nutridas, eles têm religião suficiente para satisfazê-los. Em total contraste com isso, você encontrará os verdadeiros amigos de Deus e do homem, pensando principalmente em outra coisa. Eles estão tentando arrancar os pecadores do fogo e não gastam sua energia sustentando uma esperança confortável para si mesmos. Em suas orações, você descobrirá que a classe da qual estou falando agora está orando principalmente para que suas evidências sejam clareadas e para que possam se sentir seguros de que vão para o céu e saber que são aceitos por Deus. O grande objetivo deles é garantir suas esperanças, e então oram para que suas evidências sejam clareadas, em vez de orar para que sua fé seja fortalecida e suas almas cheias do Espírito Santo para arrancar os pecadores do fogo. Eles vivem muito baseados em seus próprios estados de espírito. Eles dão grande ênfase às emoções específicas que têm de tempos em tempos. Se em algum momento eles têm alguns sentimentos exaltados de natureza religiosa, eles se fixam neles e fazem essa evidência durar por muito tempo. Um único período de entusiasmo assim sustentará suas esperanças enquanto conseguirem recordá-lo distintamente. Não importa se não estão fazendo nada agora e estão conscientes de que não têm nenhuma prática de amor a Deus agora. Eles se lembram da época em que tiveram tais e tais sentimentos, e isso serve para manter suas esperanças vivas. Se houve um avivamento e eles participaram ativamente até que sua imaginação foi tão estimulada que puderam chorar,
Orar e exortar com sentimento durante o avivamento. Isso lhes durará muito tempo, e eles terão uma esperança confortável por anos com base nisso. Embora depois que o avivamento acaba, eles não façam nada para promover a religião e seus corações sejam duros como adamantino. Eles mantêm uma esperança muito confortável o tempo todo, esperando pacientemente que venha um avivamento e lhes dê outro impulso. Algum de vocês que está aqui agora está se escorando em seus estados emocionais e sentimentos passados, apoiando-se em evidências, não do que estão fazendo agora, mas de algo que sentiram no ano passado ou anos atrás. Deixem-me dizer-lhes que, se estão vivendo assim da experiência passada, descobrirão que ela falhará quando precisarem dela. Eles oram quase exclusivamente por si mesmos. Se vocês pudessem escutar a porta de seus quartos de oração, ouviriam 8/10 de todas as suas petições subindo por si mesmos. Isso mostra o quanto valorizam sua própria salvação em comparação com a salvação dos outros. É como 8/2. E se oram nas reuniões, muito frequentemente será exatamente o mesmo. E vocês não suporiam pelas orações deles que eles sabiam que havia um pecador na terra viajando a caminho do inferno. Eles oram por si mesmos exatamente como fazem em seus quartos de oração. Apenas associam o resto da igreja a eles para poderem dizer nós. Tais pessoas oram muito mais para estarem preparadas para a morte do que oram para estarem preparadas para viver uma vida útil. Eles estão mais ansiosos para estarem preparados para morrer do que para estarem preparados para salvar os pecadores ao seu redor. Se pedem pelo Espírito de Deus, o querem para prepará-los para morrer, mais do que como o salmista orou. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Quantos de vocês têm esse perfil? Quantos há aqui cujas orações são descritas exatamente? Um indivíduo que fizesse de seu grande e absorvente objetivo fazer o bem e salvar pecadores, não estaria inclinado a pensar tanto sobre quando, onde ou como morrerá, mas sobre como pode fazer o máximo de bem enquanto vive. E quanto à sua morte, ele deixa tudo isso com Deus e não tem medo de deixar tudo com Ele. Há muito tempo ele entregou sua alma a Ele, e agora a grande questão para ele não é: quando morrerei? Mas como devo viver para honrar a Deus? Eles têm mais medo do castigo do que do pecado. Exatamente o oposto disso. Vocês encontrarão os verdadeiros amigos de Deus e do homem com mais medo do pecado do que do castigo. A questão para eles não é: se eu fizer isto, serei castigado? Ou se eu fizer isto, Deus me perdoará? Mas a questão é aquela que José fez. Como posso eu fazer este grande mal e pecar contra Deus? Ali estava o espírito de um filho de Deus, com mais medo do pecado do que do castigo, e com tanto medo do pecado que nem pensava no castigo. Esta classe de pessoas da qual estou falando muitas vezes se entrega ao pecado, se consegue persuadir a si mesma de que Deus a perdoará, ou quando pensa que pode se arrepender depois. Eles frequentemente raciocinam desta forma: tal ministro faz isso, ou tal presbítero ou cristão professo faz isso, e por que não posso eu fazer o mesmo? Havia um membro desta igreja que tinha uma turma na escola dominical, mas vendo que outros não pegavam uma turma, o indivíduo raciocinou desta forma: por que eu deveria fazer isso mais do que eles? E assim abandonou a turma. Aqui está o espírito de toda esta descrição de cristãos professos. Outros se viram sem fazer tais e tais coisas, e porque eu deveria me dar ao trabalho de ser melhor do que eles. Não é do pecado que eles têm medo, mas do castigo. Eles pecam, eles sabem, mas esperam escapar do castigo. Quem não pode ver que isto é contrário ao espírito dos verdadeiros amigos de Deus, cujo objetivo absorvente é tirar o pecado e todo o pecado do mundo? Tais pessoas não têm nem metade do medo do inferno que têm de cometer pecado. Eles sentem e manifestam maior ansiedade em serem salvos do que demonstrariam se o mundo inteiro estivesse indo para o inferno. Tal cristão professo, se sua esperança começa a falhar, quer que todos se envolvam para orar por ele e fazer um grande alarde e mobilizar toda a igreja, enquanto ele nunca pensa em fazer nada pelos pecadores ao seu redor, que estão certamente a caminho do inferno. Ele mostra que sua mente está absorta em si mesma e que seu propósito principal
não é ver quanto bem ele pode fazer. Eles gostam mais de receber o bem do que de fazer o bem. Vocês podem saber que tais pessoas não têm o espírito do Evangelho. Elas nunca penetraram no espírito de Jesus Cristo, quando ele disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Uma pessoa movida por verdadeiro amor a Deus e ao homem desfruta do que faz para beneficiar os outros, muito mais do que aqueles que recebem o bem de suas mãos. Ele é realmente benevolente, e é uma satisfação para ele demonstrar bondade, porque seu coração está dedicado a isso. E quando pode fazê-lo, uma santa alegria é derramada sobre sua mente, e ele desfruta disso intensamente. A outra classe está mais ansiosa para receber do que para repartir. Eles querem receber instrução mais do que imparti-la. Eles querem receber conforto, mas nunca estão prontos a negar a si mesmos para dar os confortos do Evangelho aos outros. Quão diretamente contrário isto é ao espírito difusivo do Evangelho, qualquer um pode ver num relance. Esse espírito encontra sua suprema felicidade em comunicar felicidade aos outros. Mas esta classe de pessoas quer fazer com que todos contribuam para lhes dar felicidade, em vez de se dedicarem a abençoar os outros. Quem não conhece essas duas classes de cristãos professos? Uma sempre buscando alvos para fazer o bem, a outra sempre tentando obter o bem para si. Uma ansiosa por comunicar, a outra por receber. Uma para fazer o bem, a outra para obter o bem. Essas duas classes de caráter são tão opostas quanto a luz e as trevas. Se esta classe de cristãos professos é levada a orar pela conversão e salvação de outros, vocês podem observar que eles são movidos pelo mesmo tipo de considerações que os movem quando oram por si mesmos. Eles próprios têm medo principalmente do inferno e, quando estão fortemente convictos de pecado, temem que outros também irão para lá. Eles buscam a felicidade para si mesmos e, quando o eu não atrapalha, buscam o mesmo para os outros. Eles oram pelos pecadores, não porque têm tal senso da maldade do pecado que os pecadores estão cometendo, mas porque têm tal senso dos terrores do inferno para onde os pecadores estão indo. Não é porque os pecadores desonram a Deus que eles querem que sejam convertidos, mas porque estão em perigo. O grande objetivo deles ao orar é garantir a segurança daqueles por quem oram, assim como seu grande objetivo na religião é garantir sua própria segurança. Eles têm pena de si mesmos e têm pena dos outros. Se não houvesse perigo, não teriam motivo para orar nem por si mesmos nem pelos outros. Os verdadeiros amigos de Deus e do homem também sentem compaixão pelos pecadores, mas sentem muito mais pela honra de Deus. Eles ficam mais angustiados em ver Deus sendo ofendido e desonrado do que em ver pecadores indo para o inferno. E se Deus tiver que ser para sempre desonrado, ou os homens tiverem que ir para o inferno, tão certamente quanto eles amam a Deus supremamente, eles decidirão que os pecadores afundem em tormentos eternos antes que Deus deixe de receber sua devida honra. E eles manifestam seus verdadeiros sentimentos em suas orações. Vocês os ouvem orando pelos pecadores como rebeldes contra Deus, como criminosos culpados, merecedores da ira eterna, como inimigos de Deus e do universo. E enquanto estão cheios de compaixão pelos pecadores, sentem também os acendimentos de santa indignação contra eles por sua conduta para com o Deus bendito. A classe de cristãos professos da qual estou falando é muito propensa a se angustiar com dúvidas. Eles tendem a falar muito sobre suas dúvidas. Isso compõe grande parte de sua história, o detalhamento de suas dúvidas, sendo a grande questão para eles o desfrute de uma esperança confortável. Assim que começam a duvidar, tudo acaba para eles. E assim fazem um grande alarde com suas dúvidas, e então não estão preparados para fazer nada pela religião porque têm essas dúvidas. Os verdadeiros amigos de Deus e do homem, estando engajados em fazer o bem, se o diabo em algum momento sugere que eles irão para o inferno, a primeira resposta em que pensam é: e daí se eu for? Apenas me deixe arrancar os pecadores do fogo enquanto eu posso. Suponho que cristãos reais possam ter dúvidas, mas eles são muito menos propensos a tê-las quanto mais estiverem totalmente decididos a salvar pecadores. Será um trabalho muito difícil para Satanás fazer com que uma igreja que está totalmente engajada na obra seja muito atormentada por dúvidas. A atenção deles não está nisso, mas em outra coisa.
e ele não consegue levar vantagem sobre eles. Eles manifestam grande desconforto com os crescentes chamados à abnegação para fazer o bem. Disse um indivíduo: aonde esta reforma da temperança vai parar? No início, eles eram apenas contra as bebidas fortes e eu abri mão disso. E passei muito bem sem elas. Depois nos chamaram para abrir mão do vinho. E agora estão nos chamando para abrir mão do nosso chá, café e tabaco. Onde isso vai parar? Esta classe de pessoas está em constante angústia por ser chamada a abrir mão de tanta coisa. O bem que deve ser feito não entra em seus pensamentos, porque eles estão o tempo todo se concentrando no que têm de abrir mão. É fácil ver por que é que esses movimentos agressivos contra o reino das trevas angustiam tais pessoas. O objetivo delas nunca foi investigar e banir deste mundo tudo o que é desonroso para Deus ou prejudicial ao homem. Que elas nunca entraram na religião com a determinação de eliminar toda coisa desse tipo da terra, tanto quanto tivessem poder e tão logo se convencessem de que era prejudicial a si mesmas ou aos outros na alma ou no corpo. E, portanto, ficam angustiadas com os movimentos daqueles que estão verdadeiramente engajados em investigar e eliminar todo o mal. Essas pessoas ficam irritadas com os pedidos continuamente crescentes para doar para missões, bíblias, folhetos e coisas do tipo. Houve um tempo em que, se um homem rico doasse $25 por ano para tais causas, pensava-se que ele estava indo muito bem. Mas agora há tantos pedidos de doações e contribuições que eles vivem em tormento o tempo todo. Eu não gosto dessas contribuições. Sou contra que se recolham contribuições na congregação. Acho que elas fazem mal. Eles se sentem especialmente irritados com esses agentes. Não sei não sobre esses mendigos que andam por aí. Eles são obrigados a continuar doando o tempo todo, a fim de manter sua reputação ou ter alguma esperança, mas ficam muito angustiados com isso e não sabem aonde o mundo vai parar. As coisas estão numa situação tão estranha. À medida que se eleva o padrão geral de vida cristã na igreja, esta classe de cristãos professos descobre que também precisa se elevar para que suas esperanças não sejam abaladas. E o padrão comum dos cristãos professos já foi elevado tanto que não tenho dúvidas de que custa a esta classe de pessoas agora 4 vezes mais daquilo que chamam de religião para manter uma esperança do que custava 20 anos atrás. E o que será deles se houver tantos movimentos novos e novas medidas e tanto sendo feito para salvar o mundo? O Senhor os ajude, pois estão em grande angústia. Quando são chamados a exercer abnegação em prol de fazer o bem, em vez de ser algo prazeroso, isso lhes causa pura dor. Tal pessoa não sabe nada sobre desfrutar da abnegação. Ela não consegue entender como a abnegação pode ser prazerosa, nem como alguém pode ter prazer nela ou ter alegria no coração em negar a si mesmo em prol de fazer o bem aos outros. Isso ele pensa. É uma altura na religião que ele não alcançou. No entanto, o verdadeiro amigo de Deus e do homem cujo coração está totalmente decidido a fazer o bem, nunca desfruta tanto do dinheiro que gasta como daquele que dá para promover o reino de Cristo. Se ele é realmente piedoso, sabe que esse é o melhor destino que pode dar ao seu dinheiro. Mais do que isso, ele lamenta ser obrigado a usar dinheiro para qualquer outra coisa, quando há tantas oportunidades de fazer o bem com ele. Quero que vocês que estão aqui observem isto. É fácil ver que, se um indivíduo tem seu coração muito dedicado a alguma coisa, todo o dinheiro que ele puder economizar para esse objetivo lhe é muito prazeroso, e quanto mais ele puder economizar de outros objetivos para este ao qual seu coração está dedicado, mais satisfeito ele fica. Se um indivíduo acha difícil dar dinheiro para objetivos religiosos, é fácil ver que seu coração não está dedicado a isso. Se estivesse, ele daria seu dinheiro para isso com toda a liberalidade. E quanto mais pudesse reservar para isso, mais satisfeito ficaria. O que vocês pensariam de um homem que se colocasse contra o ato de dar dinheiro para o avanço da religião e criasse uma agitação na igreja sobre a causa missionária e sobre haver tantos pedidos de dinheiro, quando ele nunca deu nem $5? Seria a demonstração absoluta de que seu coração não estava verdadeiramente dedicado à causa de Cristo. Se estivesse, ele daria seu dinheiro para isso com toda a liberalidade. E quanto mais pudesse reservar para isso, mais satisfeito ficaria.
Esta classe de pessoas não toma a iniciativa em promover avivamentos. Este não é o grande objetivo deles. Eles sempre têm que ser arrastados para o trabalho. Quando um avivamento começou, avançou. E a agitação é grande, então eles entram e parecem estar engajados nele. Mas você nunca os vê tomando a liderança, ou indo à frente dos demais e dizendo ao restante dos irmãos: vamos lá, façamos algo pelo Senhor. De fato, eles não convertem pecadores a Deus. Eles podem ser instrumentos para o bem, de várias formas, e Satanás também pode ser um instrumento para o bem. Mas, via de regra, eles não arrancam pecadores do fogo. E a razão é que este não é o grande objetivo deles. Como é com você? Você de fato consegue converter pecadores? Há alguém que olhará para você como um instrumento de sua conversão? Se você estivesse verdadeiramente engajado nisso, não conseguiria descansar satisfeito sem fazê-lo, e você se dedicaria a isso com tanto afinco e com tanta oração agonizante que o faria. Eles não manifestam muita angústia quando contemplam o pecado. Eles não o repreendem. Amam se misturar em cenários onde o pecado é cometido. Amam estar onde podem ouvir conversas vãs e até mesmo participar delas. Amam companhias mundanas e livros mundanos. O espírito deles é mundano. Em vez de odiarem até a roupa manchada pela carne, eles amam ficar rondando os limites do pecado, como se tivessem complacência com ele. Eles demonstram pouquíssimo interesse em relatos publicados sobre avivamentos, missões, etc. Se alguma das missões é severamente provada, eles nem sabem nem sentem. Se as missões prosperam, eles nunca sabem, não demonstram interesse nisso. Muito provavelmente, eles não assinam nenhum jornal religioso. Ou se assinam quando se sentam para lê-lo, se deparam com um relato de avivamento. Eles o pulam para ler as notícias seculares, ou a controvérsia, ou alguma outra coisa. A outra classe, os verdadeiros amigos de Deus e do homem, pelo contrário, ama saber do progresso dos avivamentos. Amam ler um jornal religioso. E quando o pegam, a primeira coisa que fazem é passar os olhos por ele para encontrar onde há avivamentos. E ali banqueteiam suas almas e dão glória a Deus. E assim é com as missões. Seus corações acompanham os missionários e, quando ouvem que o Senhor derramou seu Espírito sobre uma missão, sentem um ardor de santa alegria vibrar através deles. Eles não almejam nada além de uma religião legalista, penosa e negativa. O amor de Cristo não os constrange a uma guerra constante contra o pecado e a uma vigilância constante para fazer todo o bem ao seu alcance. Mas o que fazem é feito apenas porque pensam que devem. E mantêm um tipo de piedade que é formal, sem coração, sem valor. Eles aderem com relutância a todos os movimentos especiais da igreja para fazer o bem. Se uma reunião prolongada de avivamento é proposta, você geralmente encontrará esta classe de pessoas hesitando, fazendo objeções e levantando dificuldades enquanto puderem. Se qualquer outro esforço especial é proposto, eles aderem com relutância e preferem o bom e velho método. Eles se ressentem por serem obrigados a adicionar tanto à sua religião a cada ano para manter sua esperança. Eles não desfrutam da oração secreta. Eles não oram em seus quartos privados, porque amam orar, mas porque acham que é seu dever e não ousam negligenciá-lo. Eles não desfrutam da Bíblia. Eles não leem a Bíblia porque ela é doce para suas almas, mais doce que o mel ou o favo de mel. Eles não desfrutam da leitura, como uma pessoa desfruta das delícias mais requintadas. Eles a leem porque é seu dever lê-la. E não pegaria bem professar ser cristão e não ler a Bíblia. Mas, na verdade, eles a acham um livro árido. Eles não desfrutam das reuniões de oração. Desculpas leves os mantêm afastados. Eles nunca vão, a menos que achem necessário para manter as aparências ou para manter sua esperança. E quando vão, em vez de terem suas almas derretidas e inflamadas de amor, são frios, apáticos, entediados e ficam felizes quando acaba. Eles têm enorme dificuldade para entender o que significa ação desinteressada. Servir a Deus porque o amam, e não por causa da recompensa. É algo que eles não entendem. Seus pensamentos não estão ansiosamente fixos na questão: quando o mundo se converterá a Deus? Seus corações não estão agonizados com pensamentos como este: oh, até quando a maldade prevalecerá? Oh, quando este mundo miserável se livrará do pecado e da morte?
Oh, quando os homens deixarão de pecar contra Deus? Eles pensam muito mais na questão: quando morrerei e irei para o céu e me livrarei de todas as minhas provações e preocupações. Mas vejo que sou novamente obrigado a omitir o exame da última classe de cristãos professos, até a próxima sexta-feira à noite, quando, com a permissão da providência, isso será tratado. Observações. Observação 1. Acredito que vocês não me acharão extravagante quando eu digo que a religião que descrevi parece ser a religião de uma massa muito grande na igreja. No mínimo, é muito de se temer que a maioria dos cristãos professos seja dessa descrição. Dizer isto não é falta de caridade, nem é ser crítico. Observação 2. Esta religião é radicalmente defeituosa. Não há nada do verdadeiro cristianismo nela. Ela difere do cristianismo tanto quanto os fariseus diferiam de Cristo, tanto quanto a religião do Evangelho difere da religião legalista. Agora, deixem-me perguntar: a qual dessas classes vocês pertencem? Ou não estão em nenhuma delas? Pode ser que, por estarem conscientes de que não pertencem à segunda classe, pensem que pertencem à primeira, quando na verdade descobrirão, quando eu for descrever a terceira classe de cristãos professos, que eu descrevo o verdadeiro caráter de vocês. Quão importante é que vocês saibam com certeza qual é o seu verdadeiro caráter. Se vocês são movidos na religião pelo verdadeiro amor a Deus e ao homem, ou se são religiosos apenas por consideração a si mesmos. Oh, que pensamento solene! Se esta igreja da qual fui pastor nunca chegou a uma decisão inteligente da questão se são ou não os verdadeiros amigos de Deus e do homem. Resolvam isso, amados. Agora é a hora. Resolvam isso, e então vão trabalhar para Deus.